Bem-vindo a esse vídeo, bem-vindo ao nosso passeio sobre as referências. Hoje nós vamos trabalhar a questão de como nós indicamos a obra, como que nós referenciamos a obra. E para não perder o costume, vamos ver a vinheta. Quando nós vamos fazer uma referência bibliográfica, normalmente a gente trabalha com essa ideia de quem publicou, o que publicou e como divulgou. Nesse slide nosso aqui, nós vamos estar discutindo principalmente esse o que, né? E esse o que, ele tem uma diferença gráfica. Ele é colocado normalmente em negrito. Assim, aqueles que estão assistindo ou estão vendo, lendo uma referência bibliográfica, ele sabe que ali nós temos a obra. Quando nós vemos a letra maiúscula, toda maiúscula, nós sabemos que ali nós temos o autor, né? Isso é algo que é importantíssimo a gente relembrar. Quando nós pensamos, né, o que nós podemos ter de obras? Nós podemos ter aí os nossos livros, né, os nossos antigos livros que são importantíssimos. Nós temos também, vamos ver se muda o slide aqui, né? Nós temos as obras de filmagem, documentários, filmes, né? Nós temos também as enciclopédias, né? Quando eu era criança, né, os meus pais me deram a Barça, né? Isso eu lembro sempre, né? E é uma fonte boa de pesquisa, né? Que hoje elas estão muitas vezes mais na internet, mas elas ainda são muito utilizadas. Nós temos os sites, que podem nos trazer informações, né? Nós temos as revistas, né? As revistas científicas. Quando nós estamos trabalhando com as revistas científicas, quando a gente mexe com a visão impressa, o que nós temos, né? Nós temos um livro, parece igual a um livro, né? Apesar que agora boa parte das revistas, né, elas são online, né, as revistas científicas. E aqui nós temos um modelo, a revista Educação e Sociedade, e abaixo o sumário com os diversos artigos dessa revista. Quando nós vamos pensar uma obra, né, vamos pensar os tipos de obras que nós temos, eu gosto de identificar em 3 grandes tipos. O primeiro são as obras que nós podemos chamar de obras fechadas. Fechada porque ela não será alterada, né? Independente do que aconteceu. O autor escreveu e pronto. Ele publicou um livro, ele publicou uma revista. Não, revista não. Revista é aberto. Ele publicou uma enciclopédia, ele publicou um folhetim, editou um filme, então ela fica fixa. Se houver alterações, aí vai ser uma outra edição e já é uma outra obra. Temos também o que nós chamamos de obras abertas, que são aquelas que têm continuidade no tempo. Por exemplo, as revistas. Essa semana pode ter saído um número da revista Educação e Sociedade com novos artigos que não existiam anteriormente. Então, essa revista ela é uma obra, a revista como um todo é uma obra. E ela continua mudando, né? Ou melhor, ela continua aumentando. Nós temos também o que nós podemos chamar de obras que são dinâmicas. Esses são basicamente os sites na internet, né? Os sites na internet, ele pode ser hoje de um jeito e a semana que vem, ou melhor, daqui 10 minutinhos, 3 minutinhos, o editor do site pode mudar o site, né? E mudar totalmente o conteúdo do site. Então, eu gosto de chamá-lo de uma obra dinâmica. Isso, o fato dele ser uma obra fechada, aberta ou dinâmica, ela vai ter implicações na maneira como nós referenciamos. Vamos ver como que isso funciona. Vamos começar no aspecto mais genérico que tem
principalmente como referência aos os livros, né? Você tem, primeiro, que o título da obra, ela vem em negrito, né? Ela vem marcada em negrito. Então, se bater o olho, está em negrito, você sabe que aquele é o título da obra. Ao final dele, vem um ponto. Mas, se por acaso ele tiver um subtítulo, você põe lá o título em negrito, 2 pontos, e o subtítulo, né, em não negrito. Aí eu vou dar como um exemplo um texto, uma obra minha. Avaliação educacional, esse é o título, então ele viria em negrito. Referências para uma primeira conversa, esse é o subtítulo. Então, ele não vem em negrito. Quando nós temos uma obra que é traduzida, né, de uma outra língua, né, pode ser traduzida de outra língua, né, a gente tem aqui o nome a gente coloca aqui o nome do tradutor, né, quem que traduziu. E aí a gente coloca de forma sequencial, não como se coloca a referência do autor. Por exemplo, se eu traduzisse uma obra, seria tradutor José Carlos Rotem, né? Terminado isso, pontinho, né, para terminar. Se a obra tiver mais de uma edição, você coloca o número da edição. Se não tiver, você não coloca. Por que isso é importante? Quando nós estamos falando em obras fechadas, elas elas não recebem mudança. Mas o autor, ele pode, em determinado momento, ele achar, não, poderia atualizar, poderia melhorar, poderia trazer novas informações. E para isso, ele reedita a obra, né? Um melhor exemplo disso é o livro Metodologia do Trabalho Científico, de Antônio Joaquim Severino. A primeira edição não tem nada a ver com a última, ou melhor, é muito diferente da última edição, porque ele vai incorporando as novidades que vão ocorrendo, né? E porque para cada um você tem uma edição. Então, para cada um, nós temos aí um outro livro, né? Então, exemplos, né? Lideranças em gestão escolar. Esse é um título, que ele está em negrito. Avaliação educacional. Está em negrito. 2 pontos, referência para uma primeira conversa. A Larousse Cultural, que é uma enciclopédia. Ela é a obra, tá? Em negrito. A Revista Brasileira de Educação está em negrito, porque também a Revista Brasileira de Educação é uma obra. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. É um ato legislativo, ele está em negrito, porque é uma obra. E esse aqui embaixo, a avaliação traz resultados inéditos da educação básica, ele é de um site, né? E aí, isso aí ele também vai receber o seu negrito. E depois a gente vai comentar um pouco mais sobre o site à frente. Na verdade, vamos comentar sobre tudo à frente, né? Então, vamos lá. Agora, vamos para o próximo slide, se eu conseguir mudá-lo, né? Quando a gente pensa uma obra, a gente pode ter que pensar o seguinte: quando nós estamos referenciando, a gente pode estar referenciando a obra inteira ou apenas uma parte dela, né? Eu posso referenciar um livro, ele é inteiro. Um CD, um disco, é inteiro. Uma lei é inteiro. Uma revista é inteiro, né? É uma obra inteira. Mas se eu tenho um capítulo de um livro, ele é uma parte desse capítulo, né? Ele é uma parte dessa obra, do livro. Se eu tenho um artigo, ele é uma parte da revista. Uma música, ele é uma parte de um CD. Se eu tenho um verbete, ele é uma parte de uma enciclopédia. E isso vai implicar na forma como nós vamos referenciar esses itens. Então, quando nós vamos referenciar, nós fazemos o seguinte. Se nós vamos referenciar um livro, nós fazemos o seguinte. Se a gente está trabalhando lá com um capítulo de livro, né? Eu vejo
qual é o autor, que pode ser o mesmo ou não do livro, né? A gente tem livros que eles são organizados por algumas pessoas e vários escrevem capítulos, né? Aí você pega o capítulo e vê quem que é o autor. Pega o sobrenome dele, né? Quem não ainda viu como se referencia ao autor, vejam no outro vídeo que faz parte dessa playlist aqui. Você pega o sobrenome, põe vírgula, nome do autor, título do capítulo, que não vem negritado, ele não vem em negrito, ele é normal. Por que ele não vem em negrito? Porque ele não é a obra inteira. Se ele fosse a obra inteira, né? Se ele tiver um subtítulo, põe o subtítulo, põe um ponto, e daí se coloca in. E 2 pontos. In quer dizer dentro. Né? É uma expressão do latim, né? Que significa dentro. E depois você coloca toda a referência do livro, que começa sobrenome do autor e assim por diante, né? E lá tem uma pequena mudancinha, né? Lá no final, a gente coloca o número, vamos arrumar aqui o slide, né, pessoal? A gente coloca P, ponto, que é da página, você marca o número da página inicial, marca um traço e marca a página final. Aqui eu trago um exemplo. Dias Sobrinhos, né? Vírgula José, ponto. Qualidade e garantia de qualidade, né? Acreditação da educação superior, IN. Esse IN, que significa que está dentro de uma outra obra, que no caso é esse livro, que foi organizado por mim e por Gladys Barreiro. Né? Então, você põe lá, IN, Rotem, vírgula, José Carlos, ponto e vírgula, Barreiro, vírgula, Gladys Beatriz, ponto, e continua o restante da avaliação, da bibliografia, né? Ou da referência. E aí você coloca o número da página inicial e a página final. O texto começou na página 17 e termina na página 42. A revista, ela é parecida com o livro, o capítulo livro, mas ela tem uma diferença, que é a seguinte. É igual, você coloca o sobrenome do autor, o nome, título do artigo, se tiver o subtítulo, depois ponto, e daí você vem e traz o nome da revista. E o nome da revista em negrito. A diferença é que no anterior a gente colocava in, e aqui não. Vai só o nome da revista, né? Então, um exemplo, Haddad, Sérgio, então é o Sérgio Haddad, Educação e Desigualdade na Distribuição de Rendas, esse é o nome do artigo dele, que foi publicada na revista Educação e Sociedade. Né? E depois a gente vai, em outros vídeos, a gente vai ver como completa aqui à frente. Então, essa é a característica de uma publicação de uma parte em uma revista. Quando a gente trabalha com o site, a norma da BNT, ela é meio dúbia, assim, a gente tem que interpretar um pouco. E eu interpreto que ela é meio parecida com a edição de uma revista, né? Então, ali, a gente coloca da seguinte forma. Sobrenome do autor, se tiver, ponto, vírgula, nome, ponto, título do artigo, 2 pontos, subtítulo, ponto. E o nome do site em negrito, né? Então, por exemplo, o texto da Juliana Bezerra, 12 mulheres negras inspiradoras, está no site toda a matéria. Então, aqui, em alguns casos, quando você não identifica direito o nome do site, você põe o título principal daquela página como sendo a obra, né? Então, aí a gente tem essa marcação, né? E depois, no restante, a gente vai colocar aquilo que é importante para
identificar a obra. Então, vejam o seguinte, título da obra, né, que pode ser tanto uma revista, um site, um filme, um documentário, ele vem em negrito. A parte da obra não vem, né? Essa é a característica, né, principal que vocês precisam aí gravar. Então, até uma próxima